Mãe de Jesus? Maria. E eu gostava de refletir um pouco sobre este tema, que em outro tempo eu tive a oportunidade também de refletir um pouco convosco acerca dele. Mas eu iria tentar, nesta tarde, ir para um caminho de uma melhor reflexão para todos nós, ok? Precisava da vossa ajuda, dos vossos sorrisos, dos vossos glórias a Deus. Precisava que me ajudassem nesta tarde a pregar. Será que posso contar convosco para pregar nesta tarde? Ok, deste lado estão todos assim um bocadinho mais acabrunhados. Posso contar com a vossa ajuda? Com os vossos sorrisos também? Não posso ir muito para aqui, senão o técnico de som dá-me cabo da cabeça. Deste lado? Temos ali alguém cheio do power mesmo. E aqui ao meio? Pronto, a coisa está lá. Muito bem. A vida de Maria pressupõe uma pergunta muito importante. A pergunta de: vou aceitar o destino de Deus para mim ou não? E esta é uma pergunta que nós temos que, todos nós, meus amigos, tenhamos a idade que tivermos, todos nós temos que estar sujeitos a esta pergunta, ou à resposta, ou a responder a esta pergunta. Tu podes fazer as caminhadas que quiseres, podes dar as voltas que quiseres, podes ir pelo caminho que tu quiseres, podes experimentar momentos da tua vida, ou tu podes criar o filme que tu quiseres na tua vida. Há uma pergunta à qual tu não consegues fugir, que é: aceitas ou não o destino que Deus tem para a tua vida? Este amém significa, para quem não percebe e não é da casa e não está habituado a esta nossa linguagem que nós chamamos de cristianês, que é o amém, o aleluia, o louvado seja o Senhor. Significa, quando alguém grita amém, quer dizer, eu estou de acordo. É isso, ok? Isto é só para o pessoal que nós temos, porque temos alguma gente que nos visita nesta tarde e nós queremos que eles vão entendendo que nós somos deste mundo. Às vezes há coisas que me irritam na vida. Não sei se você é daquelas pessoas que há coisas que o irritam. Às vezes há coisas que me irritam. São aquelas pessoas que dizem: eu não quero nada com a religião. Eu não quero nada com Deus. Eu não quero... Mas aceitam um outro tipo de destino que alguém escolheu para eles. Não querem nada com Deus. Não querem saber nada acerca de Deus. Não querem refletir sobre Deus. Não querem pensar um pouco acerca desta questão de Deus e daquilo que Ele tem para a sua vida. Mas depois aceitam qualquer coisa que alguém predestina para a sua vida. Mesmo que isso seja negativo. Mesmo que isso seja prejudicial para a sua vida. É muito interessante que a história de Maria nos ensina que Deus tinha um destino para a sua vida. E não era prejuízo. Não foi prejuízo para a sua vida. Só que responder a esta pergunta é um exercício que nós temos que fazer. E um exercício que às vezes custa. Porque responder que sim e aceitar um desafio, um destino que Deus tem para a nossa vida, implica abdicar de uma série de coisas que nós achamos que são interessantes ou que podem ser interessantes. E Maria nos ensina, através do seu exemplo, uma coisa muito interessante. Mesmo que haja perdas, humanamente falando e humanamente pensando, é preferível aceitar o destino de Deus para a nossa vida do que viver um outro destino qualquer. Há aqui pessoas nesta tarde que vão entender bem o que eu vou dizer. Há pessoas aqui que, lutando com Deus para não aceitar o destino que Ele tinha para eles, procuraram outros destinos para a sua vida. Bateram com a cabeça em todo lado e mais algum. Até que, passado algum tempo, voltaram para o propósito de Deus. E a pergunta que se impõe: não era preferível ter poupado umas cabeçadas? Alguém está vivo? Alguns estão a pensar, os mais velhos, não é? É quase como os pais dizem aos filhos, não é? Não faças isso. E ele faz. E ele dá as cabeçadas. E depois no fim o pai diz: eu não te disse, tinhas poupado umas cabeçadas. Alguém ainda está vivo, não está? Boa. Ok, vá dizendo assim: eu estou vivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 e vamos à história. Estou feliz, muito feliz. Só estou a cantar que é para dar tempo a vocês chegar a Lucas 1. E estou a cantar porque estou feliz. O resto digo no fim, agora não.
Se tenho motivos para estar feliz, o corpo dói-me um bocadito, mas estou feliz, muito feliz. Ok? Pronto. Lucas 1, 28. Diz assim: o anjo aproximou-se dela. O pessoal da casa, o pessoal que lê a Bíblia conhece esta história, mas para que todos possamos estar envolvidos do mesmo conhecimento. Lucas 1, 28. O anjo aproximou-se dela e disse-lhe: eu te saúdo, ó escolhida de Deus, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e perguntava a si própria o que é que queria dizer aquela saudação. A qualidade da nossa vida é determinada pelas perguntas que nós fazemos. Eu não sei se há aqui pessoas que gostam muito de fazer perguntas a si mesmo. Ou se você costuma só embarcar em situações, em barcos, em trajetos, sem fazer perguntas. Provavelmente, quando tu embarcas em projetos, em caminhos, em destinos, em propósitos, sem fazeres perguntas, mais tarde ou mais cedo descobres uma coisa muito simples: foi um erro. E às vezes há erros que se podiam evitar quando nós fazemos perguntas. Por isso, eu quero voltar a dizer isto. A qualidade da nossa vida depende, ou é determinada, pelas perguntas e as boas perguntas que nós fazemos. Não é a quantidade, porque às vezes fazemos muitas perguntas, mas não fazemos aquelas perguntas verdadeiramente importantes, triviais para a nossa vida. Então é importante nós fazermos algumas perguntas. Façam perguntas a si mesmo. Eu sei que eu estou a dizer aqui uma coisa que parece uma coisa assim um bocado maluquinha, né, tolinha, mas não. A boa maneira de nós fazermos perguntas é termos pessoas que ao nosso lado, bons amigos, bons conselheiros, e deixem-me dizer-vos isto. Para mim, eu tenho enfatizado isto algumas vezes, um bom amigo é uma pessoa que, mais do que dizer tudo aquilo que nós gostamos de ouvir, é alguém que de uma forma imparcial nos diz aquilo que nós precisamos de ouvir. E fazer boas perguntas na vida, ter pessoas ao nosso lado, a quem nós perguntamos coisas as mais simples sobre nós mesmos. Eu às vezes pergunto a pessoas: achas que eu estou errado? Achas que se calhar fiz mal? O que é que tu achas? Eu sei que isto é preciso ter coragem. Nós não gostamos muito de nos expormos, verdade ou não? E principalmente, deixem-me dizer isto, para os portugueses presentes: expor-nos é uma coisa... O português não é muito de se expor, nem emocionalmente, nem nada. É mais de enfrentar a coisa. Se é preciso pregar pregos, vai com a cabeça ou com os dedos, vai para a frente. Não é cá, não é... O ai grita-se depois. Primeiro enfrenta-se. O povo brasileiro já é mais emocional. Verdade ou não é? Já ri mais e chora mais. Verdade? Às vezes também já faz um bocado de fita demais, mas isso... Isto é só por causa do que os outros estavam aí mesmo... Quando eu falei dos portugueses, estavam mesmo... Não é? Assim, acalmou-se os ânimos, pôs água na fervura. Quanto mais corajosas e honestas forem as tuas perguntas, mais longe chegarás na tua vida. Ok? Sem dúvida, a história de Natal está cheia de momentos em que pessoas fizeram perguntas. E esta pergunta que eu disse inicialmente, que é se vamos aceitar ou não o destino que Deus tem para nós, é a pergunta que todos devemos responder. A maioria das perguntas que fazemos na vida realmente não importam, não têm muito valor, mas estabelecem o curso da nossa vida. E nós precisamos ser muito criteriosos naquilo que perguntamos para nós mesmos. Às vezes fazemos perguntas a pessoas acerca de nós que a resposta é demasiadamente evidente. Ele não vai dizer uma coisa muito diferente daquilo que a gente espera. Mas isso não é uma pergunta muito válida nem importante. Mas ela vai determinar o curso da tua vida. Porque tu vais encher-te de razão e percorreres um caminho porque alguém te disse, porque não tinha muitas opções, tipo do género, ou dizes isto ou dizes isto. E ele vai dizer exatamente o que tu estavas à espera. Mas tu escolheste um caminho que foi determinado por uma pergunta errada. Alguém percebe o que eu estou a dizer ou foi rápido demais? E depois... batemos, se fosses meu amigo tinhas-me dito outra coisa. Mas a pergunta que fizemos só deu uma opção a ele. E ele só pôde responder daquela maneira. Então, não atires para os outros a responsabilidade sobre o curso da tua vida.
Escolhas somos nós que as fazemos e mais ninguém as deve fazer por nós. Se a tua vida é determinada por escolhas que outros fazem acerca de ti, eu quero te dizer que tu estás a orientar muito mal a tua vida. A tua vida tem que ser orientada por escolhas que tu mesmo fazes. Que tu mesmo fazes. E essa escolha tem que ser feita de uma forma consciente, com perguntas bem feitas. Estão cá ou não? Alô? Estão vivos? É quase. Se é importante para ti saber se a tua mulher gosta de ti, tu vais perguntar à tua mulher, gostas de mim? O que é que estás à espera que ela responda? Não gosto. De certeza que tu, ao fazeres essa pergunta, só lhe deste uma opção de resposta. Qual é? Homens, digam lá. Sim, gosto. Até são tímidos aqui a dizer isto. Mulheres, quando vocês perguntam ao marido, estou bonita hoje? Quanto é que já perceberam que as mulheres têm uma maneira de fazer perguntas que é uma coisa extraordinária? É como aquela que as mulheres fazem, não é? Quando o homem pergunta, olha, eu hoje via fazer assim desta maneira. Tu é que sabes, aquela resposta que ela dá, não é? Tu é que sabes. Os homens já aprenderam a filtrar isso. Tu é que sabes significa que é melhor ir para casa fazer a vontade dela, porque senão a coisa vai dar chatice. Quando uma mulher pergunta ao homem, estou bonita, e ele não está à espera que tu digas, epá, podias usar outra roupa. Não faças isso. Diz, estás linda. Pronto, se a coisa te custa um bocado, diz assim, ao teu estilo, mas estás linda. Pronto. Mas cuidado com as perguntas que tu fazes. Que tipo de resposta é que tu esperas? Que tipo de resposta é que tu esperas do que tu andas a perguntar acerca de ti mesmo e a ti? Vamos então olhar para Maria. Lucas, ainda estão lá, não fechem, capítulo 1. Vamos aos versículos anteriores, ao versículo 26. Só para nos inteirarmos mais da história outra vez. Quando Isabel estava grávida de 6 meses, Deus mandou o anjo Gabriel a Nazaré, na província da Galileia, para falar com uma virgem chamada Maria, que estava noiva de José, descendente do rei Davi. O anjo aproximou-se dela e disse-lhe, eu te saúdo, ó escolhida de Deus, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e perguntava a si própria, cá está, uma mulher que fazia perguntas, não é? O que queria dizer aquela saudação. Então um anjo continuou, não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho, a quem vais pôr o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Governará para sempre os descendentes de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou, diz comigo, perguntou. A mulher que nos ensina coisas fantásticas. Este era o momento que as irmãs diziam, aleluia, louvado seja o Senhor. Porque a Bíblia está cheia de exemplos de mulheres que ensinam coisas fantásticas. E hoje está mesmo difícil, deve ser da neve. Maria perguntou então ao anjo, como é que isso pode ser se eu nunca tive marido? Pergunta simples, não é? Mas crucial, porque se ela ouve uma voz do céu a dizer, vais ficar grávida e vais ter um rapaz que vais pôr o seu nome Jesus e ele vai ser rei, vai ser importante, salvador. Pergunta mais simples, como é que isso vai acontecer se eu não estou casada, se eu não tenho homem, se nunca conheci homem? O anjo respondeu-lhe, o Senhor Santo descerá sobre ti e o poder de Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Quem pergunta o que quer, ouve o que não quer. Ou ouve coisas que não espera, e ela ouviu o que não esperava. Por isso o que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel vai ter um filho, apesar da sua muita idade. Dizia-se que era estéril, mas já está no 6º mês. É que para Deus não há impossível. E perante uma resposta, ouça, hoje com a tecnologia, se houvesse aqui uma Maria e fizesse uma pergunta ao anjo, eu acho que havia capacidade de aceitar isto mais facilmente do que naqueles dias. Provavelmente. Pelo nosso tipo de mentalidade hoje, muito mais disponível para aceitar tudo. E o Espírito Santo vem sobre mim e eu vou ficar grávida. Aleluia. Hoje aceitava-se isso assim muito mais tranquilamente. Mas naqueles dias tudo era mais complexo, tudo era mais difícil de acesso, a mentalidade não estava tão desenvolvida. Mas ela perguntou e foi respondida.
Atitude dela, versículo 38. Maria disse então: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo retirou-se, feliz e contente, porque a Maria tinha dito uma coisa simples: eu aceito o destino que Deus tem para mim. A pergunta que se impõe nesta tarde é: estás disposto a aceitar o destino que Deus tem para a tua vida? Vamos todos fazer a pergunta em voz alta. Aceito eu o destino que Deus tem para mim? Sim, Deus tem um destino para a tua vida. Vamos só aqui pensar um bocadinho sobre Maria. Maria não era perfeita, não era insensata. Maria não era Deus. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos que nós devemos orar a Maria ou devemos adorar Maria. Isso é apenas tradição religiosa, sem qualquer tipo de fundamento bíblico, sem qualquer tipo de ensino bíblico, que significa que Deus não nos ensinou a viver dessa forma ou a agir dessa forma. Então Maria era apenas uma mulher especial, porque nela havia um desejo de aceitar o destino que Deus tinha para a sua vida. E ela estava disposta a aceitar e assim o fez. Agora, Maria era muito nova, todos sabem isto, não é? Os casamentos naqueles dias eram casamentos que se construíam, podiam ser combinados a partir dos 12 anos e casar, podiam estar prometidos aos 12 anos e casar aos 30, por exemplo. Provavelmente Maria teria nesta altura, quando recebe esta notícia, 14, 15 anos. Estamos a falar de uma jovenzinha. E ainda torna a coisa mais importante ou válida, porque há uma jovem com esta idade que aceita o destino que Deus tem para ela. E às vezes nós tratamos os adolescentes na casa, aqui na igreja, às vezes o jovenzinho, a jovenzinha, ainda são muito novos, não pensam. Deus tem coisas grandes para esta geração dos 12, 13, 14, 15 anos, por aí. E este é o melhor momento para eles fazerem boas perguntas. E deixem dizer-vos uma coisa: pais, nós temos que ensinar os filhos a fazer boas perguntas. E a pergunta que nós mais temos que ensinar os filhos a fazer é: qual é a tua vontade para a minha vida, Deus? Os pais muitas vezes perguntam: filho, o que é que tu queres seguir quando fores para a universidade? O que é que tu queres ser? Não é? Há pais que já nem perguntam isto aos filhos, dizem o que é que eles têm que fazer. Quando fores para a universidade, tens que ser doutor. Mas eu não quero, eu quero ser camionista. Não, vais ser lixeiro. Não, mas eu não quero, quero ser enfermeiro. Não. E os pais muitas vezes determinam o caminho da vida dos filhos. Não. A maior pergunta que nós podemos ajudar os filhos a responder é: pergunta a Deus o que é que Ele tem para a tua vida. Para tu seres o que Ele quer que tu sejas. Porque isso fará de ti uma pessoa com sucesso na vida. E quando eles aos 12, 13, 14 começam ainda é muito cedo para pensar na vida. Não é nada. É a altura ideal para começarem a ser ajudados a projetar a sua vida. Para que quando chegarem aos 18 anos não andem perdidos que nem barata tontas, sem saber o que fazer. E muitas vezes metem-se em alhadas porque não sabem o que fazer, não responderam às perguntas certas. E às vezes aos 18 arranjam um namorico e casam e pronto, já está. E quando dão por ela, perderam projetos na vida. Isto é importante. Há gente que casou porque estava perdida na vida. Há gente que arranjou namoros porque estava perdido na vida. Porque não sabia o que fazer. Olha, não sei o que fazer, vou namorar. Depois namora, não sei o que fazer, vou ter filhos. Depois estão com 25 anos, com 2 filhos no colo, e na idade em que deviam estar a projetar a sua vida e a viver projetos de vida, estão amarrados. E sabe qual é o problema? Frustração em cima de frustração, tratada como frustração, quando chegam lá aos 40 e 45, andam às cabeçadas. E nós dizemos: mas eu procurei sempre fazer a vontade de Deus, fiz tudo certinho. Lá atrás, lá na adolescência, onde deviam ter respondido a perguntas importantes, não foram ajudados. É por isso que a igreja tem um papel importantíssimo na formação das pessoas, na formação de adolescentes, de crianças. Esta tem que ser a nossa preocupação como geração mais velha. E eu louvo muito a Deus por todos os professores do nosso Ministério de Crianças. Porque eu tenho dito isto tantas vezes, eles não estão a entreter os vossos filhos para que vocês estarem todos relaxadinhos aqui a ouvir o pastor Oscar Timóteo.
Volto a dizer que o meu último nome não é Timóteo, é Pereira. Eu é que gosto mais dos meus 2 nomes iniciais, Oscar Timóteo. Augusto Ramos Pereira é o meu nome, ok? Augusto é nome de imperador, tenho uma descendência assim, portanto. Estou a brincar. É só para aligerar a cena. Eu louvo a Deus por este grupo de professores que não estão a entreter os vossos filhos, mas estão a ajudá-los a projetar. Louvo a Deus porque a equipa de liderança deste ministério, quando falávamos sobre o berçário, disse: pastor, a gente não vai nem mudar fraldas, nem dar de comer. Nós vamos começar a falar para estas crianças coisas para a vida delas. Vamos começar a ensinar-lhes o caminho. E eu vi fotografias dos professores sentados com os bebezinhos e ali a tentar contar histórias de uma maneira... Eu acho aquilo uma coisa impressionante. Fiquei a pensar como é que aquelas crianças entendem o que os professores dizem. Depois lembrei-me, o Senhor revela coisas. E ele disse: é quase como tu quando falas para a igreja. Há alguns que não entendem nada do que tu dizes. Mas não é nesta, é noutras. Fica descansado. Fique descansado. Não é aqui, é noutras. E um dia um anjo apareceu com uma notícia para Maria: tenho um plano para ti. Tu nem vais acreditar. Isto é a linguagem deste momento segundo São Oscar, que sou eu. Tenho um plano para ti. Tu nem vais acreditar. Deus tem um plano fantástico para a tua vida. Vai enviar um Salvador ao mundo e vai ter uma forma humana. E vai nascer como todos nascem. A propósito, já agora, tu vais ser a mãe. E mais, nem é preciso fazeres nada. Vais ser a mãe do Salvador do mundo. Não é? E Maria, se fosse francesa, dizia: moi? Que história fantástica. Ter um bebê sem fazer nada. E o bebê ser Deus ainda é mais fantástico. A expressão no grego perturbada, traduzida para português, a expressão mais correta devia ser apavorada. Porque no grego, a palavra que está na Bíblia que nós lemos como apavorada é uma forma mais aligeirada. Ou melhor, perturbada é aligeirado, mas o termo correto é apavorada. Foi como ela ficou. Quem não ficaria ao receber uma notícia destas? Não é? Alguns, tendo filhos de forma normal, já ficam apavorados quando sabem que estão grávidos. Não perceberam a piada? Foi uma coisa. Ok, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Porque é que Deus escolheu Maria? De todas as mulheres do mundo, não foi por causa da sua educação, não foi por causa do dinheiro, não foi por causa da maturidade, visto que ela era uma adolescente, mas porque ela estava disponível para a vontade de Deus. E Lucas, no capítulo 1, no versículo 46 até o 55, tem um cântico que não vamos ler agora, mas que eu gostava que vocês lessem em casa. Podem comprometer-se a ler. Houve gente que não disse amém, são sinceros. Pronto, vá lá. Mas pronto. Mas os que disseram amém, leiam. É um cântico lindo que Maria canta, uma música que ela compõe pela alegria de Deus a ter escolhida para este plano. Que coisa fantástica. Boa. Muito bem. Há uma pergunta, tem que haver uma resposta. Certo? Qual foi a resposta que ela deu? Sim. Vão lá todos dizer. Sim. Adormeceram todos? Sim. Sim. Muito bem. Agora, eu gostava de pensar em 5 razões pela qual ela respondeu sim. Estão prontos? Ok, eu vou ser rápido. Ouça. Primeiro, porque Deus me fez para o seu propósito. Às vezes nós achamos que temos que viver a vida que queremos viver porque achamos que o propósito para a nossa vida é aquele que nós determinamos para a nossa vida. Eu estava a orar porque o Senhor enviasse um anjo. Muito obrigado. Este não vai dizer que eu vou ficar grávido, porque isso é mesmo impossível. Isso era preciso mesmo um grande milagre, mas... Muito obrigado. Deus o abençoe. E na próxima volte, se Deus o abençoar, continuar a abençoar. Nós temos que responder sim a Deus e aos desafios de Deus, porque nós fomos criados por Deus não para os nossos propósitos, mas para o seu propósito. E há pessoas que têm muita dificuldade em entender isto.
há pessoas que não conseguem entender que nós temos que obrigatoriamente viver. Eu sei que estou a pôr a coisa de uma forma muito, tipo, sem saída. Tem que ser assim, tem que ser desta forma, não pode ser de outra. Não, pode ser de outra. Você pode escolher o caminho que você quiser. Mas provavelmente esse caminho não lhe vai trazer sucesso. Porque para vivermos uma vida com sucesso, realizados profundamente, interiormente, libertos de sentimentos de culpa, de outro tipo de dificuldade, nós temos que fazer uma coisa simples, que é entender que quando nós respondemos sim às perguntas de Deus, nós estamos a responder sim àquele que nos criou para nós vivermos o seu propósito. Há um salmo que diz assim: não se esqueçam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos criou e nós pertencemos-lhe. Somos o seu povo e Ele é o nosso pastor. Nós pertencemos-lhe. Não pertencemos aos nossos propósitos, não pertencemos aos nossos desígnios, à nossa vontade. Nós pertencemos ao propósito de Deus. Logo, quando nós respondemos sim, o que nós estamos a dizer é uma coisa muito simples. Se eu pertenço a Deus, se Deus me criou, logo eu tenho que viver aquilo para o qual eu fui criado. Faz sentido ou não? Porquê que eu estou aqui a segurar na minha mão um micro? Porque o micro foi criado para ampliar a voz. Se eu usar um micro aqui, para que é que ele vai servir? Vai ser útil para quê? Só para eu ficar mais rouco e cansado de falar. Mas se eu trouxer o micro para aqui, eu não preciso de gritar. Estou a dar o propósito útil para aquilo que alguém pensou. Não sei quem foi que pensou nisto, não diz aqui nada. Alguém pensou isto e criou isto para que nós pudéssemos ouvir bem, sem uma pessoa ter que estar aqui a gritar. Porquê tu viveres aquilo para o qual tu não fostes criado para viver? Sabes o que é que faz de ti uma pessoa realmente inteligente nesta tarde? É tu estás no lugar certo, à hora certa, para seres desafiado por Deus, para viveres o propósito de Deus para a tua vida. Tu és realmente alguém que escolheu estar no lugar certo para seres influenciado, para viveres o propósito para o qual o Criador, aquele ser, que pensou e que te criou com um objetivo definido. Estão cá ou não? Quem é que sabe para o que é que tu foste criado melhor do que aquele que nos criou? O ministério. Ouça, você sabe, há pessoas que às vezes mudam sempre muito o seu aspecto. Você conhece pessoas que estão sempre a mudar o seu aspecto? Uns dias aparecem com o cabelo cor-de-rosa. Não tenho nada contra a cor-de-rosa. Fica bem. Eu gosto de pessoas diferentes. Não é? Uma das coisas que eu comecei a apreciar neste país é que há cores de carros aqui que eu nunca vi em mais lado nenhum, só aqui. Porque com o clima, realmente uma cor de carro assim mais forte é engraçado. Não é? Porque no meio do cinzento aparece um verde alface. Se eu compraria um carro verde alface, jamais. Mas entendo que há pessoas que gostem, certo? E há pessoas que às vezes estão sempre a tentar. Você conhece aquelas pessoas que estão sempre a tentar fazer mudanças? Não é? Aquelas que têm muito cabelo, não como eu, não dá para pentear de muita maneira diferente, não é? Eu brinco com o meu cabelo que assim já não deixa oportunidade para você brincar comigo, nem usar comigo. Isto é uma técnica que se aprende. Mas há gente que está sempre a tentar mudar o seu aspecto. E eu não tenho nada, ouça, nada. Mas entenda, às vezes isso é um reflexo interior de uma insatisfação, de tu te sentires descontextualizado, sentires-te como peixe fora d'água, sentires-te como se este não fosse o teu ambiente, sentires que estás no meio de gente, mas não pertences. Entende o que eu estou a dizer? Isso é porque nós não encontramos uma paz interior, uma quietitude interior, que só é possível quando nós percebemos qual o propósito de Deus para a minha vida. Se eu sou uma pessoa feliz, extremamente feliz. Se eu sou uma pessoa realizada, extremamente realizada. Se tudo corre bem na minha vida, não corre não, Senhor.
Se tudo concorda para este sentimento, não concorda. Mas eu sei que vivo no propósito de Deus. E no meio de todas as tempestades, eu continuo feliz, não por causa da tempestade ou pela falta dela, mas por uma razão. Porque eu sei que eu estou a viver no propósito de Deus. E isto faz de mim uma pessoa tranquila. Alguém está vivo? Isto, biblicamente, no nosso contexto, chama-se uma coisa que é ministério. Tu és ideia de Deus, invenção de Deus, inovação de Deus, és criação de Deus. Foi Ele que te formou, foi Ele que te concebeu, foi Ele que te elaborou, foi Ele que te construiu e construiu para o seu propósito. Se tu não sabes bem qual é a melhor maneira, se tu não sabes bem qual é o teu propósito ou o propósito que Ele tem para a tua vida, faz uma coisa, serve a Deus. É a melhor maneira de tu descobrires o propósito para a tua vida. É por isso que nesta igreja nós procuramos uma coisa, que toda a gente tenha espaço para servir. Se alguns me perguntarem, pastor, todos preenchem todos os requisitos para servir? Não. Queres que eu te diga uma verdade? Nem eu preencho todos os requisitos. Mas uma das coisas que eu amo em Deus é que Deus chamou pessoas, Jesus chamou pessoas que não preenchiam todos os requisitos. Mas Ele sabia uma coisa, tu procurando viver a servir-me. Você acha que Pedro, quando foi chamado, preenchia todos os requisitos? Mesmo alguns anos depois, ele ainda cortava orelhas. Anos, quer dizer, tempos depois. Alguns tempos depois, ele ainda duvidava, ia para junto do barco ou para dentro do barco. Verdade ou não? Quantas vezes os discípulos... Você acha que os discípulos preenchiam todos os requisitos? Não. Mas Jesus pô-los a servir, porque servindo e vivendo o ministério de servir, eles iam muito mais facilmente descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Há gente que culto após culto, quarta após quarta, domingo após domingo, está sentado assim na igreja. Senhor, qual é o propósito que tens para a minha vida? Fala, Senhor, manda alguém. Anos passam-se e nunca descobre nada. Continua sem fazer nada. Queres descobrir o propósito de Deus para a tua vida? Trabalha. Pastor, eu não sei o que fazer. Faz qualquer coisa. Pastor, mas eu não sei. Há um ministério para o qual todos nós fomos chamados. Um ministério de reconciliação. Reconciliar pessoas com Deus. Pastor, o que é que eu posso fazer? Reconcilia pessoas com Deus. Vai atrás de pessoas que não têm um relacionamento com Deus e fala-lhes. Eu ontem tive a oportunidade de falar com um senhor no meu pobre francês, tipo, meia hora a falar francês. Deve ter sido o Espírito Santo que me ajudou a falar em línguas estranhas. Mas o homem entendeu. Eu falei sobre política, falei sobre finanças, do pouco que sei. Em francês não sei nada. Mas falei de religião e eu disse algumas coisas que ele disse. Eu concordo exatamente assim, eu penso exatamente assim, dessa forma. E eu disse-lhe uma coisa muito simples. Olha, eu quero lhe dizer que eu não sou grande adepto de religião. E ele olhou para mim e disse, mas você não é pastor? Mas eu não sou grande adepto de religião. A religião é das coisas que mais distancia as pessoas de Deus. E eu disse, o que eu estou realmente preocupado é que tipo de relacionamento pessoal você tem com Deus. O Ministério da Reconciliação. Construir uma ponte para que a pessoa possa relacionar-se com Deus. Pastor, o que é que eu posso fazer? Reconciliar pessoas com Deus. Descobre o teu propósito envolvendo com pessoas. Em vez de estar culto após culto na igreja. Senhor, fala a mim, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. O Senhor nunca vai falar. Estão cá ou não? Foram-se todos, adormeci todos. E o meu tempo foi-se. Esses 35 minutos, vocês não... Bia, tu mexeste aí nos 35 minutos, não? Não é verdade, estou a brincar. Ainda estão vivos? Eu vou-me calar rapidamente. Diz lá quem está ao teu lado, só para eu me situar aqui rapidamente. Diz lá quem está ao teu lado. Descobre o teu ministério. Ou melhor, descobre o teu propósito. A segunda base para respondermos a uma pergunta destas é se vou aceitar o desafio de Deus para a minha vida. A segunda base, o segundo alicerce é
Porque ninguém se preocupa mais com a nossa vida do que Deus. Agora esperava que os da casa... Foi muito rápido, não foi? Estavam todos ainda entretidos a dizer qualquer coisa ao lado. Vou voltar a repetir. Porque ninguém se preocupa mais com a nossa vida do que Deus. Eu gosto que no cântico Maria diz uma coisa assim. Porque ele olhou com amor para esta humilde serva. Daqui em diante toda a gente me vai chamar ditosa. Uau! Ela percebeu. Tu me escolheste porque ninguém se preocupa comigo mais do que tu. Eu sei que os maridos têm aquela coisa de dizer à mulher, ninguém te ama como eu. E quero-vos dizer, minhas queridas senhoras, nesta tarde, que realmente os vossos maridos são os santos. Agora, Deus ama-nos, Deus preocupa-se connosco, Deus preocupa-se com a nossa vida, Deus preocupa-se com o nosso bem-estar. Agora, Pedro ensina-nos a dizer isto, Pedro ensina-nos a tomar este tipo de atitude. Confiem em todos os vossos problemas, porque Ele se preocupa convosco. Sabe quem é que diz isto? Um homem que viveu com Jesus, que andou com Ele, que comeu com Ele, que passeou com Ele, que falou a pessoas com Ele, que viu Ele fazer milagres, que viu Ele a ressuscitar, que viu Ele a multiplicar pães. O Pedro que andou com Jesus fez uma coisa absolutamente fantástica, uma coisa simples. Ele diz, confiem, porque eu vivi isso na minha vida. E Ele preocupa-se convosco. É por isso que nós oramos. A oração não é mais do que expressar a Deus as nossas súplicas, os nossos rogos e dizer, Deus, eu sei que Tu podes. E sabe o que é que a gente faz a seguir a orarmos e confiarmos os nossos problemas a Ele? Celebramos com alegria. E cantamos como nesta tarde, bendirei Jesus. Porquê? Porque estamos tranquilos. Porquê que nós sabemos que vamos ter uma semana abençoada? Porque no primeiro dia da semana estamos na casa dele a louvá-lo. Domingo, o primeiro dia da semana, estamos aqui nós a louvar ao Senhor, aleluia, bendirei Jesus, a cantarmos estas coisas todas, tudo ao meu coração. Que semana fantástica que nós vamos ter. Porque o nosso coração, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, pelo menos até à próxima semana, é dele. Ainda estão cá ou não? E porquê que é dele? Por uma razão muito simples. Porque ninguém se preocupa com a nossa vida como ele se preocupa. Mateus tem um texto interessante que diz assim, não se vendem 2 pássaros por uma moeda, no entanto, nenhum só deles cai ao chão sem o vosso Pai querer. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Vale a pena confiar em alguém que sabe a quantidade de cabelos. Meus nem muitos, não é? Mas há gente que tem muitos. Não vale a pena confiar em alguém que até sabe o número dos cabelos da nossa cabeça. Ouça isto. Só vale a pena confiar em alguém assim. E a coisa só vai resultar se for confiar em alguém assim. Estão cá ou não? Bem, para eu me calar rápido, o melhor é o grupo de louvor subir já. Senão, assim eles estão aqui, eu tenho que me calar. Aleluia, o Senhor é bom. Confiar nele, confiar-lhe tudo, chama-se adoração. Diz comigo, adoração. Terceira base para nós respondermos sim à pergunta se vamos aceitar o destino de Deus para a nossa vida. Ele, Jesus, é a chave para a bênção da nossa vida. Estão cá ainda ou não? Diz comigo, Ele é a chave para a bênção da nossa vida. Fé e obediência são as chaves para ouvir e seguir a Deus. Ninguém pode dizer que vai seguir a Deus e obedecer a Deus se não entender que Ele é a chave para a bênção na sua vida. Porquê é que eu sigo a Deus em dias como este? Porquê é que eu não faço outra coisa? Porquê é que eu não escolho outro caminho? Porquê é que eu não escolho outro propósito? Porque eu sei que Ele é a chave para o sucesso na minha vida. Eu digo isto muitas vezes e vou voltar a dizer. Eu não escolhia fazer outra coisa na vida. Sou uma pessoa, volto a dizer, realizada, feliz, contente. Às vezes algumas pessoas me dizem, aturar pessoas é difícil. Quero lá saber, não escolhia fazer outra coisa. Em tudo na minha vida, eu tenho vivido a bênção de Deus sobre a minha vida, porque eu descobri que Ele é a chave para abrir portas que eu não sou capaz de abrir.
Ele é a chave para abrir caminhos que eu não sou capaz de abrir. Ele é a chave para eu experimentar milagres que eu não sou capaz de abrir. É por isso que eu não me canso de o servir, de o amar, de lhe confiar tudo, de o adorar, de o honrar com a minha vida. Alguém está vivo? Há um texto em Deuteronômio que diz assim: o céu e a terra são testemunhas de que coloco diante de vós as bênçãos e as maldições. Se queres ter vida, tu e os teus descendentes devem escolher a vida, amando o Senhor, teu Deus, escutando a sua voz e permanecendo-lhe fiel. Ele é a tua vida e é Ele quem poderá fazer-te viver por muitos anos nessa terra que prometeu dar aos teus antepassados. Queres escolher a vida nesta tarde? Esta mulher, esta adolescente, quando aceitou Jesus, ela aceitou o plano de Deus para a sua vida, o desafio, o destino de Deus para a sua vida. Ela disse uma coisa muito simples: eu quero viver tudo o que Deus tem para mim, tudo o que eu tenho direito, tudo. E ela foi feliz. Ela escreveu na música dela: ditosa. Toda a gente vai me conhecer como abençoada mulher. Ela sabia que ia passar pela dificuldade de ser olhada de lado como solteira com barriga, grávida. Mas ela disse: um dia toda a gente vai olhar para mim e vai dizer, a visão de uma jovem adolescente, um dia toda a gente vai dizer que eu sou especial. Aceitares o destino de Deus para a tua vida é aceitares uma coisa muito simples: que Deus é a chave de todo o sucesso, de toda a bênção para a tua vida. Mesmo que hoje estejas a passar por dificuldades, não penses no hoje, no imediato, pensa lá à frente. Um dia toda a gente vai dizer, tu és. Dá para ficarmos de pé? Porque eu pedi para eles subirem para ver se eu me calava. Fecha os teus olhos, permite que o Espírito de Deus ministre a tua vida. Vamos deixar que esta música possa ministrar a nossa vida por uns momentos. E as luzes vão permanecer assim. Se tu quiseres cantar, tu vais cantar. Mas vamos deixar que o Espírito de Deus fale à nossa vida. E eu tenho um desafio para ti. Hoje venho a ti, renova meu ser, Senhor. Quero mais do amor que encontrei em ti. Senhor, descobri se ainda há fraqueza em mim, não resistirá ao poder do amor, e perto estás, Senhor, perto estás, o teu amor me envolve, tu me atrais, tu me atrais, guarda-me, Senhor, vou te encontrar e ao te encontrar, como águia eu me guiarás, e eu sempre viverei ao teu amor. Vou pedir que tu feches os teus olhos. E vou pedir mesmo que faças isso, ok?
Vou pedir que feches os teus olhos e vamos ter um momento em que estes acordes suavemente vão ser ministrados à nossa vida. Deus tem trazido ao meu coração nesta tarde que há um propósito, há um destino que Deus tem para a nossa vida. E que há pessoas aqui à procura de muita coisa, mas perdidos em muita coisa, por uma razão muito simples. Porque ainda não estão bem arrumados nesta base de tudo. Há pessoas que sentem uma grande falta de perceber o amor de Deus sobre a sua vida. Há gente aqui nesta tarde que não se sentem amados. Vou pedir que feches os teus olhos, por favor, apenas porque eu quero fazer um desafio e é pessoal, ok? E é pessoal. Eu vou pedir que quem sente esta necessidade de ser amado e sente-se infeliz por causa disso mesmo, porque não vive este amor, não experimenta este amor,